Hoje nós temos um bate-papo especial com o José Mário Schreiner. José Mário está licenciado nesse momento, né? Mas era o presidente da Federação da Agricultura do Estado, da Agropecuária do Estado de Goiás. É produtor rural, naturalmente. Também integra os quadros da CNA. E hoje nós vamos conversar um pouquinho. Está licenciado, todo mundo já deve deduzir, é um pré-candidato, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, cumprimentar você, Fabélia, cumprimentar a todos os nossos amigos telespectadores desse programa que cada dia mais se expande, cada dia mais ele leva notícias extremamente importantes para os nossos produtores. E quando a gente fala para os produtores, sem dúvida nenhuma, importante para toda a sociedade goiana e a sociedade brasileira. Haja visto que nós vivemos num regime extremamente entrelaçado, onde as correlações econômicas, sociais, elas são muito importantes. Muitas vezes o sucesso de uma atividade é o sucesso de toda uma comunidade, do estado e de um país. E agora, é claro, estamos nessa caminhada, nessa jornada, né, uma pré-candidatura a deputado federal, buscando aí apoios e, acima de tudo, buscando um mandato para representar o produtor rural, representar o setor agropecuário e, é claro, também representar a toda a população em Brasília. Nós sabemos que dos desafios que o Brasil passa, nós sabemos hoje que o meio político ele está muito desgastado, mas se nós não colocarmos o nosso nome, o nome das pessoas de bem à disposição, sem dúvida nenhuma, nós poderemos estar continuando esse processo. Por isso que é importante, nesse momento, nós avaliarmos. Nós vamos ter eleições gerais esse ano, presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, e nós que fazemos parte da sociedade, avaliar o momento atual e ver, é claro, o rumo daquilo que a gente deseja. Eu sempre tenho dito que não está fácil, né? As coisas no Brasil, no nosso estado, não andam fácil. Muitas vezes quem empreende, muitas vezes o produtor rural, as pessoas que moram no campo e na cidade, não têm o apoio necessário para desenvolver as suas atividades. Um país onde você tem 13 milhões de desempregados, a busca de um emprego, a busca de melhorar a sua vida, poder ter dignidade para conduzir a sua família, e não acha um ambiente favorável de negócio, insegurança jurídica, um cipoal legal de leis que atrapalham, né, uma burocracia exacerbada que, na minha opinião, é uma dos grandes pilares alicerces da corrupção no Brasil. A burocracia, ela leva a uma corrupção exacerbada, além, é claro, de outro pilar da corrupção, que é o modelo político eleitoral, né? Nós sabemos como isso tem prejudicado, e esse modelo de eleições, esse modelo onde muitas vezes o atual modelo político partidário brasileiro leva a índices absurdos de corrupção. Só para falar em legislação, Fabiano, né, já alongando um pouco nesse tema, por exemplo, nós produtores rurais, nós podemos usufruir 80% dos nossos imóveis para a exploração econômica, né? Isso aqui na nossa região, aqui né? na nossa região. Algumas regiões você pode usufruir apenas de 20%. Mas aqui na nossa região você pode usar 80% para exploração econômica e, é claro, obedecendo todas as questões ambientais e legais, além das margens dos nossos córregos. Aí vem uma grande pergunta que a gente sempre está se questionando. Por que eu preciso pedir licença daquilo que a lei me permite fazer? Uma pergunta que... Por que eu preciso pedir uma licença? Eu tenho o direito de fazer o uso daqueles 80% e ainda tenho que pedir licença. Exatamente. Porque se a lei permite que a gente use 80%, por que eu tenho que pedir uma licença para fazer aquilo que a lei me permite fazer? E aí vem toda essa questão. Quantos anos demora um licenciamento ambiental? Só dando um exemplo só dessa questão ambiental, pura e simples. Uma outorga da água, né? De 3 a 10 anos. Bom, de repente, para facilitar esse processo, eu vou lá e pago eu vou lá extra. E dou uma atividade, ou você já desanima no meio do caminho, né? Aí você tem, por exemplo, o modelo de lei americana. Aquilo que a lei te permite fazer, você faz, pronto. Aquilo que a lei não permite, é proibido você não e ter saudações. É proibido, ou você faz um estudo técnico, científico, você permite. Então, essa questão no Brasil, ela é muito séria. Nós temos que rever muitas situações. Eu chego a um ponto de ver hoje
que as pessoas que trabalham, as pessoas que produzem, aquele que quer empreender, o seu João que quer colocar uma padaria na esquina de uma cidade brasileira, o seu José que quer melhorar a sua produção de leite, a sua produção de grãos, ele é visto como inimigo do Estado. Sim. Ele nunca recebe a mão do Estado a lhe apoiar, mas sim a autoridade do Estado brasileiro a puni-lo. O fiscal do meio ambiente, o fiscal do trabalho, o fiscal da vigilância sanitária, a ir lá e dizer para ele, você está errado, eu vou te autuar, eu vou te multar. Como se fosse um Estado brasileiro a gerar emprego, gerar renda e tirar o Brasil da crise. Então são questões que nós temos que discutir. E é o momento adequado de nós desenvolvermos essas plataformas, porque as eleições estão aí. E sem querer ofender nenhum servidor, nós ainda temos muitas pessoas incapacitadas para ocuparem esses lugares, porque elas chegam como se fossem as maiorais na situação, elas já chegam querendo constranger o produtor rural, que a gente tem esses depoimentos no dia a dia, não é verdade? Não é só o produtor rural, né? É a pessoa empresário da cidade. também. O fiscal da vigilância sanitária chega. Isso, a pessoa junta um dinheirinho na cidade e fala, eu vou colocar uma verduraria, vou gerar ali 2, 3 empregos. Você não acha, a não ser o sistema S, você não acha a mão estendida do Estado apoiado. Como que eu posso empreender? Como que eu posso desenvolver o meu negócio aqui? Não. Agora, você pode ter certeza que o dia que você abrir, você vai receber a visita da autoridade do Estado a multar, autuar, desanimar ele, fechar o seu negócio e gerar desemprego. Então, é uma situação que nós vivemos no Brasil, onde hoje toda a iniciativa privada, de uma forma geral, que é o que leva o Brasil nas costas, ela é vista como inimigo do Estado. Um Estado pesado, um Estado que arrecada quase 40% de tudo aquilo que a gente produz, a força de trabalho, de tudo que a gente consegue produzir no Brasil, em carga tributária, maior, 40% do PIB quase, e devolve de uma forma muito precária através dos serviços públicos, saúde, segurança pública, educação, infraestrutura, enfim, isso tudo nós temos que discutir. Um Estado pesado, um Estado cada vez mais pesado. Aí chega numa situação, olha, nós estamos em déficit fiscal. Não corta, o Estado não corta na própria perna. Quando eu falo Estado, os 3 níveis, federal, estadual, não estamos municipais. Condenando apenas Brasília, nós estamos condenando todas as esferas. E o que acontece? Olha, eu não vou conseguir cumprir meus compromissos. Acho um jeito de criar mais uma taxa, acho um jeito de aumentar mais os impostos. Muito bem colocado. E por aí fora vai. Até quando que nós vamos aguentar isso? Hoje eu vejo empresários que chegam no final do mês, eles não dão conta mais de pagar a folha de pagamento, não dão conta mais de cumprir com as suas obrigações, porque os impostos estão comendo praticamente todo o capital de giro dessas pessoas. Ou nós revemos esse sistema, o sistema previdenciário, por exemplo, ou o Brasil vai falir, o Brasil vai travar, né? Não há como. Aí quando a gente fala assim, olha, mas nós temos que buscar, a gente comenta, né? Vamos buscar nas leis americanas, nas leis europeias, um modelo mais adequado de desenvolvimento. Ah, não, mas lá são países desenvolvidos e... Nessa hora, a lei de lá não serve para cá. Bom, não, mas lá eles são muito desenvolvidos. De repente, essa ideia sua, Zé Maria, isso é muito avançada, é muito arrojada, é muito ousada. De repente, as pessoas querem seguir... A carne nossa tem que ser produzida diante daquelas leis arrojadas, exatamente, avançadas. Exatamente. Mas a minha comercialização não pode ser... Ou o modelo de empreender no Brasil... Não pode ser arrojado. Vamos seguir alguns países ditatoriais da África, subdesenvolvidos. Alguns imaginam que talvez o modelo venezuelano que possa dar certo. Eu, particularmente, prefiro... me espelhar em países desenvolvidos, países ricos, onde as pessoas, as famílias têm uma renda digna e vivem com dignidade. Eu não quero olhar o espelho de Venezuela, não quero, com todo respeito ao povo venezuelano, mas alguns países ditatoriais... Ao povo, respeito. Ao sistema de governo, não Alguns dá. sistemas que nós vivemos na África subdesenvolvida. Então, portanto, é um momento que a gente tem que repensar. Eu sempre tenho falado, Fabiano, por exemplo, no Brasil, nós temos alguns modelos aí que têm funcionado. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Receita Federal. Qual é o modelo da Receita Federal? Ele não é um modelo declaratório. Então, se nós não for tão as leis evoluídas americanas e europeias, vamos no modelo intermediário, vamos, em vez do licenciamento prévio, vamos fazer um modelo declaratório. Olha, eu declaro que eu vou fazer, o meu empreendimento vai ser assim, 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 assado.
o proprietário, o proponente assina e o técnico assina. Entrega, protocola essa declaração e vai trabalhar, vai cuidar da sua vida. Agora, se amanhã depois o fiscal ir lá e não conferir, não condiz com aquilo que está no projeto... Que eu declarei, que eu disse que é... Como é a Receita Federal. Como é a Receita Federal. Aí ele vai se virar com as leis, aí é problema de quem fez, de quem não se cumpriu cair na malha fina, pronto, cria-se uma malha fina lá no meio ambiente. Exatamente, ou em outros órgãos. Né? Ou outro nome que quiser também. Vai se acertar, porque a gente não tem que ter compromisso com quem não cumpre as leis. Nós temos que cumprir as leis. O nosso limite, o meu limite pessoal de atuação é a Constituição brasileira, a Constituição Federal. Podemos até não concordar com alguns itens da Constituição Federal, mas nós temos que obedecê-la, senão nós vamos estar praticando a desobediência civil, que não pode nunca imaginar no país. Bom, por que não esse modelo declaratório? Ah, mas isso aqui não está certo. Problema do proprietário, problema do técnico que fez, eles vão se virar com a justiça. Agora, nós não podemos penalizar 99% da população brasileira, que é a população do bem, é uma população do trabalho, é uma população que deseja o melhor para o país. O brasileiro, ele é um empreendedor nato. O brasileiro, ele se reinventa com uma capacidade rápida e enorme. Né? Agora, esse modelo que nós temos aí de Estado, um Estado inchado, um Estado pesado, um Estado impositor, realmente está no momento de nós começar a rever essa situação, ou nós corremos o risco do Brasil travar. Vimos há poucos dias a questão dos caminhoneiros. Pois é, aquilo ali também foi uma situação que mostrou que o governo não está estruturado para nenhuma decisão, porque ele tomou decisões a toque de caixas, e que está aí um pacote, um angu de caroço até agora, né? Que não tem nada resolvido. Só confusão. Então eu quero até nesse momento tentar colocar aqui, vou colocar aqui a forma como a gente enxergou e viu esse movimento dos caminhoneiros. Um movimento legítimo no início, porque ele buscava reduzir a carga tributária absurda sobre os nossos combustíveis. Isso inviabiliza a atividade econômica no Brasil. Né? O movimento dos caminhoneiros foi um movimento extremamente justo, mas quando ele chegou do meio para o final, ele perdeu o rumo. Começou a aparecer alguns querendo se aproveitar, né? Exatamente. Não é que o movimento não tenha sido justo. Legítimo, decente e amparado pela sociedade. E tanto que nós apoiamos integralmente o movimento, muitos sindicatos rurais, nós mesmos. Foi emocionante de ver esse apoio. Foi bacana. Redução da carga tributária, do preço do óleo diesel, ok. Agora, quando ele chegou do meio para o final, a gente viu o que é um risco sem liderança. Né? O líder, ele tem ônus e bônus. A maioria, na verdade, é ônus. Né? Então, o movimento ele tem que ter um limite quando ele começa a ir do outro lado, a tirar direitos do outro lado. E nós vimos aí o que virou. Né? Olha, uma intervenção militar, coisa que não estava dentro da programação. Bom, da demanda. Passado isso tudo, aí vem a questão do governo, atendeu algumas demandas, baixou, tirou um pouco do piscofins do óleo diesel, mas aparentemente parece que a gasolina já está pagando o pato, né? Já aumentando a gasolina. E aí aquilo que você falou, em nenhum momento ele falou em reduzir as despesas dele, né? Pelo contrário, ele começou a tirar da segurança, ele começou a tirar da educação. Cortou do Ministério da Agricultura, cortou de todos os para mostrar para o brasileiro, tipo assim, você não estava apoiando? Então pague. E trouxe também no bojo, de uma forma unilateral, o tabelamento de fretes. Né? Então, ao nosso ver, uma medida que interfere na relação de livre mercado. Então, portanto, é uma medida inconstitucional, ao nosso ver. Não sou ou cartelização. Ou cartelização. E essa tabela de frete mínimo, ela tratou todos iguais, ela tem muitos problemas dentro dela. Por exemplo, um caminhão com 2 eixos seria tratado da mesma forma que um caminhão com 9, 10, 12 eixos. Então, portanto, é uma tabela que nós estamos vendo o resultado dela. E o Brasil continua parado. Continua em marcha bem lenta, passos de tartaruga. Então, são situações que nós temos que analisar, nós temos que ver. Né? O movimento legítimo no início, a carga tributária alta, do meio para o fim, a paralisação ela teve alguns problemas, e a questão do tabelamento. Isso não tira a legitimidade do movimento. Agora, a partir do momento em que o governo toma uma atitude unilateral de intervir na relação de livre mercado,
ao nosso parecer, é inconstitucional e isso tem que ser revisto. Então não é nada questão de ser contra, nós somos a favor da manifestação. Agora, é uma medida extremamente penosa, é uma medida extremamente que ela tem um custo muito alto, mas para toda a sociedade. Nós, produtores rurais, nós precisamos dos caminhoneiros. E eu fico pensando principalmente nos autônomos, Fabio, sabe, que é os que têm a vida mais difícil, é como o pequenininho, o pequeno produtor, a vida mais difícil. Você vê transportadoras que, sem dúvida nenhuma, estavam dentro dessa manifestação, mega transportadoras, que sem dúvida nenhuma não é que são as grandes concorrentes, mas elas que vão se apropriar mais, né? Então nós temos que pensar de uma forma diferente, nós temos que pensar como que nós vamos proteger esses pequenos caminhoneiros autônomos. Eles não são culpados de lá atrás, quando houve aquele incentivo de juros baratos a financiar caminhão, que foi caminhões. Muito bom, 2,5% do PSI, mas que na verdade não foi para beneficiar os caminhoneiros autônomos, foi para beneficiar as indústrias. A indústria automobilística Que estavam com pátio cheio. Com pátio cheio. Então, por trás disso tudo sempre tem alguma letra, né? Como eu vejo, às vezes, esse ano nós trabalhamos muito o Plano Safra, em seguida aparece um jabuti na árvore. Não, porque isso aqui é necessário. Aí você está numa reunião ministerial, quase finalizando o Plano Safra, né, o fechamento dele. Mas de onde que é essa pedida? Quem fez essa demanda? A indústria. Eu falei, não, para aí. Não, aqui é o Ministério da Agricultura. O Ministério não da é Ministério da Indústria. É lá do outro lado da esplanada. Dos ministérios. É claro que a gente tem uma convergência bastante grande, nós temos uma interdependência. Mas nós temos que avaliar exatamente isso, né? O Plano Safra que foi lançado agora, vamos ver como que ele vai rodar. Eu acho que, em parte, nós fomos atendidos com o PSI, com o financiamento de armazéns, o PCA, o ABC, o programa ABC Agricultura de Baixo Carbono, e também o Inovar. Agora, os juros caíram um tiquinho, não caíram ainda o que a gente esperava, e eu tenho uma consideração que esse Plano Safra ele foi bem menor do que o tamanho e da importância da agropecuária do Brasil.